Agora sim, olá! Muito boa tarde para você que nos acompanha pela nossa página no Facebook, @jornalismo sem filtro. Um prazer receber você aqui nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Bem, antes de começar as nossas pautas, quero só lembrar que aqui durante o desenvolvimento das nossas pautas, nós emitimos opiniões, né? Então, as nossas opiniões são individuais, não representam o grupo. Claro que em alguns momentos nós compartilhamos, sim, de ideias das mesmas ideias, mas as opiniões são emitidas aqui individualmente. Bem, minha gente, muita coisa para conversarmos hoje, né? Eu vou começar pelo STF, né? Que agora à tarde eles rejeitaram o pedido para tirar o ministro Abraham Weintraub do inquérito das fake news, né? Por que ele está no inquérito das fake news? Ele divulgou fake news? Não, por conta daquela declaração dele naquela reunião fechada que foi divulgada por um ministro do STF, sabe-se lá com que intenção, né? Em que ele disse, por mim, prendia todos esses vagabundos, a começar pelo STF. Então, por conta disso, o habeas corpus dele foi rejeitado e ele permanece no inquérito das fake news. E, por falar no inquérito das fake news, o STF já formou maioria, eles estão votando hoje, né? Eles já formaram maioria, no caso, com 6 votos aí, validando o inquérito das fake news, né? Um inquérito considerado um inquérito inconstitucional. Então, eles estão constitucionalizando, assim, né? Podemos dizer. E aí, Gil, o que você tem a dizer sobre essas recentes, quentíssimas decisões do STF agora à tarde? Oi, André, eu estava aqui compartilhando a página, por isso que eu aí. Mas você conseguiu ouvir as minhas perguntas? Então, primeiramente, a gente tem que entender o cenário que está acontecendo no Brasil, né? Claramente, o que está acontecendo numa determinada instância, né, são decisões que elas têm um direcionamento, né? Essas decisões elas têm um direcionamento e esse direcionamento já ficou muito óbvio, por exemplo, na quebra de sigilo, nas operações da Polícia Federal, nas prisões que estão acontecendo recentemente, né? Então, ela tem um alvo. E o alvo que está sendo direcionado até agora, com certeza, são as pessoas, digamos assim, apoiadores do atual regime, né, do presidente Bolsonaro. Agora, no contexto do direito, é importante a gente entender que as decisões que são tomadas em relação a um determinado grupo, elas têm repercussão. Então, é aquele velho ditado popular, pau que bate em Chico, baterá em Francisco também. Então, a mesma lei que é utilizada, por exemplo, para determinados grupos, elas também poderão ser utilizadas para outros grupos também. As pessoas, assim, de um modo geral, elas generalizam as decisões da justiça e ocorre, é óbvio, que é a chamada jurisprudência, só que cada juiz também tem o seu entendimento. E a gente observa aqui no STF, alguns juízes, em várias decisões, não tomaram decisões, digamos assim, equilibradas ou, digamos assim, igualitárias, né? Essas decisões não foram igualitárias. Então, essa pauta de relacionamento com o STF, digamos assim, entre a população, né, as instâncias de governo com o Supremo Tribunal Federal, é um relacionamento que ele só está no começo. Eu acredito que esse caminho que trouxe o STF para o discurso político das ruas é um caminho que está apenas começando. Nós temos muita coisa ainda que vai acontecer nisso daí. Aí algumas pessoas, daqui a pouco o Zanotto vai falar, né? Porque, na opinião do Zanotto, nós estamos vivendo um regime de exceção. E não é verdade. Se você for na lei, né, regime de exceção, ele tem uma característica diferenciada. Não é o caso que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos, tanto é que o Jornalista Sem Filtro está aqui, está funcionando, nós estamos emitindo as nossas opiniões dentro da democracia, né?
existem pessoas que estão se defendendo de ações judiciais dentro da democracia, né? Então, um regime de exceção ele tem uma característica, primeiro, que é uma característica de domínio, ou seja, há um poder, por exemplo, um poder militar, uma instância militar, que ela assume o controle. E aí todas as decisões partem dela. Mas o STF está assumindo uma série de decisões. O STF tem legislado, o STF tem, por exemplo, impedido nomeações da presidência da República. Então, existem ações que estão sendo tomadas pelo STF que são fora, digamos assim, da jurisprudência ou da competência do STF. Mas esses movimentos, no final das contas, eles servem de subsídios para que outros movimentos dentro da justiça comecem a acontecer também. Quando a gente ouve, por exemplo, determinadas críticas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, petições contra o STF, isso e aquilo, né? Vamos prender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é um relacionamento adolescente, é uma coisa que está começando agora a ganhar um pouco mais de maturidade. Eu acredito que esse relacionamento, né, esses posicionamentos que têm ocorrido nas redes sociais, eles tendem ao amadurecimento e serão um amadurecimento naquilo. Ou você amadurece na experiência dos outros, ou você vai amadurecer na sua própria experiência. Então, eu aconselho, por exemplo, aos jornalistas, às pessoas que estão envolvidas emitindo opiniões, né? Primeiramente que, veja bem, não é para emitir uma opinião descolada ou emitir uma opinião isentona, não é esse o caso, né? Mas emitir opiniões que sejam fundamentadas, que tenham fundamento técnico, que tenham posicionamento. Eu, por exemplo, gosto muito do Alexandre Garcia. Para mim, o Alexandre Garcia é uma referência de jornalismo no Brasil. E você vê que o Alexandre Garcia ele é um mestre em fazer críticas sem atacar, digamos assim, a pessoa, sem atacar aquele com o qual ele está debatendo, né? Ele traz fundamento, ele traz, digamos assim, posicionamento. Então, nós temos que sair um pouco do panfleto, isso eu já escrevi até artigo sobre isso. Está chegando a hora da gente sair do panfleto e entrar no governo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro se manifestou aí, acho que ontem, né? Ou hoje também, já repercutiu nas redes sociais, que não vai ficar dessa forma, que ele vai se posicionar perante o STF, isso é um absurdo, blá, 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 blá. O que nós temos acompanhado do Planalto é que ele está deixando um monte de fio desencapado aí pela estrada. Por exemplo, vamos pegar algumas agendas do governo, desde agendas pequenas. Por exemplo, com relação à carteira de motorista, que ele prometeu que ela só teria renovação a cada 10 anos. Isso é um assunto que está parado. Mas veio o Covid, veio isso, veio aquilo. Um dia desse, o Paulo Guedes fez uma relação de projetos, né, do governo que estão parados na agenda do Congresso. Mas quem é que está sentado em cima disso? Oi? Quem está sentado em cima disso? Não, mas não está importa. parado por algum motivo. Não, claro que importa. Os contrapesos. Não dá para ficar reclamando. Porque o Rodrigo Maia não faz, o Rodrigo Maia não faz. Isso tem que sair dessa conversa. Ou seja, se o Rodrigo Maia não faz, tem que fazê-lo fazer. O presidente ele tem poder para isso. Ele foi eleito democraticamente. Ele não tem só as ruas, ele tem a caneta, ele tem formas de articular isso através das suas instâncias de negociação dentro do governo. Então, o que nós estamos acompanhando é isso. Por exemplo, com relação ao Covid, tem uma lei, né, por exemplo, com relação a não ter despejo, né, das pessoas poderem atrasar o pagamento dos seus aluguéis e só começar a pagar a partir de outubro, uma parcela. Isso é um assunto que está parado. Então, o que a gente tem percebido... Eu acho que teve uma novidade sobre isso hoje, se eu não me engano, viu? Acho que em São Paulo. O que nós estamos percebendo é que o governo, o Palácio do Planalto, está levantando um monte de balão e esses balões não estão tendo substância, eles não estão aterrissando, eles não estão criando consistência. O próprio governo mesmo, você vê que naquela live lá do presidente Bolsonaro, né, da quebra do sigilo da reunião ministerial, ele reconhece isso naquela reunião.
Ele fala, poxa, eu estou sendo avisado não pelos órgãos de inteligência das coisas que ocorrem contra mim, eu estou sendo avisado pelo meu amigo, pelo meu compadre, pelo meu primo, por um policial que é meu amigo e que fala que alguma coisa vai acontecer. Aquilo dali, para mim, foi uma confissão de inoperância do Palácio do Planalto. Insubordinação, você já ouviu falar em subordinação? A gente sabe que é um governo completamente aparelhado por governos anteriores que tem um posicionamento ideológico completamente diferente. Então, mas esse é o discurso que está na rua. E aí nós temos que passar para o capítulo 2. Esse capítulo 1 nós já sabemos, porque foi exatamente por isso que o presidente foi eleito. Agora tem que passar para o capítulo 2. O capítulo 2 qual é? Governo, demissão, né? Tirar as pessoas do seu local, colocar novos. Olha, o Exército ele tem inteligência suficiente para criar uma força-tarefa interna do governo para poder apurar, para poder fazer. Então, o governo está batendo cabeça, ele está dando canelada em si próprio, por enquanto. De outro lado, nós temos aí, por exemplo, o Paulo Guedes, daqui a pouco nós vamos falar, porque... Isso, vamos adiantar na pauta. Né? Que o Brasil ele ascendeu agora, ele está no ranking das 25 nações, né, digamos assim, mais receptivas a investimentos. Isso daí é um trabalho pontual da economia lá do ministro Paulo Guedes. Nós temos o ministro da Infraestrutura, que tem feito estradas, tem inaugurado uma série de obras que estavam paradas, etc. Mas esse relacionamento do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, e agora já trouxe mais um inimigo comum, que são algumas decisões do STF, isso daí, André, eu vou te falar uma coisa, não acaba em bom lugar, não. Tem que ter o exercício político. O exercício político é negociação, é diálogo, é conversa. Eles não querem dialogar, Gil. Só não vê quem não quer. Enfim, vamos girando. Paulo, você quer falar alguma coisa? Só pegar um gancho aí que o Gil falou, que o Gil falou que o presidente está deixando o fio desencapado. Como que ele está deixando o fio desencapado, Gil? Que ele mandou os projetos para o Congresso e a Câmara não votou os projetos dele, no caso da renovação da carteira de motoristas, no caso dos radares e outros. Quer dizer, ele não tem maioria lá dentro do Congresso. Vamos ver agora, a partir do momento que ele, né, se aliou ao Centrão, para ver se ele vai ter maioria e aprova os projetos dele. Então, eu discordo quando você fala que ele está deixando o fio desencapado para trás. Eu acho que não é bem assim. Obrigada, Paulo. Bem, sobre a questão das opiniões, da questão de opinião, eu acho que, independentemente de ter uma opinião técnica ou não, a opinião ela é um direito, está previsto na Constituição Federal, então não dá para a gente ficar aqui defendendo, essa opinião pode, aquela não pode. Opinião é um direito e está sendo desrespeitado, sim, e todo mundo hoje está pisando em ovos para saber o que vai falar, como é da Polícia Federal está no outro dia na sua casa vasculhando a sua vida. Isso é um fato e a gente não pode negar. José Roberto Zamora. Eu enxergo a realidade, cada um enxerga a realidade a partir das informações que tem, né, do seu ponto de vista, de sua vida. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados durante mais de 10 anos, na liderança do PSDB, o presidente da República na época era Fernando Henrique Cardoso. Também trabalhei na liderança do Partido Progressista, PP, onde o presidente da República era Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me lembro muito bem de alguns momentos em que o presidente da Câmara dos Deputados, nós sabemos que ele tem a prerrogativa de engavetar, de sentar em cima de projetos e até de medidas provisórias, como a Andréa esteve dizendo. O presidente da Câmara dos Deputados tem muito poder, essa que é uma realidade. Ele é quem coloca a pauta para ser votada, ou não. Ele pode também pegar um projeto de autoria do governo e deixar caducar. Uma medida provisória, por exemplo, ela entra imediatamente, pela legislação, ela entra imediatamente em vigor, porque medida provisória tem-se por princípio que seja uma coisa provisória mesmo, porém urgente. Então, ela começa, assim que ela é editada, ela começa a valer e depois de 90 dias, se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, se o presidente da Câmara não colocar ela para ser votada, ela caduca. Ou seja, ela perde a validade.
E o presidente não pode apresentar outra medida provisória de igual teor no prazo de 1 ano. Então, ele tem que esperar o outro ano legislativo para poder apresentar de novo aquela medida provisória. Então, teve muitas coisas que aconteceram durante esse período de 1 ano e meio de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que ficaram para trás mesmo, mas não por falta de iniciativa do governo. O presidente, no caso, era candidato a presidente da República em 2018. Vamos rememorar. E ele, durante a campanha, apresentou algumas ideias e a população, a maioria da população que votou, aprovou essa pauta, aprovou esse plano. Gostemos ou não, o povo aprovou. Nós não podemos ser antidemocratas agora e falar, não, mas esse plano de governo não me serve, porque eu penso diferente. A gente tem que respeitar a maioria. O jogo democrático é um contrato, onde, por exemplo, quem pensou diferente ficou no governo durante 10, 20 anos e agora entrou outro e quer fazer diferente. A gente não tem que ficar, a gente que eu digo, população em geral, não estou falando só de nós, jornalistas. O público que votou no deputado, por exemplo, Rodrigo Maia, 70 mil pessoas, não pode ter mais força do que 57 milhões de eleitores que votaram no presidente da República. E aí ele apresentou o projeto, por exemplo, para acabar com a famigerada indústria da multa, que tanto foi discutido durante anos, que a indústria da multa fica aumentando o número de multas com radares móveis escondidos atrás da moita, atrás das árvores, atrás da moita de bambu, onde o cidadão é pego de surpresa. Então, quando foi criado o radar móvel e radar fixo, a ideia não era essa. A ideia não era penalizar o cidadão. A ideia do radar era fazer com que o cidadão, o motorista, tivesse mais juízo, educação. Então, não está sendo usado para educar, para conscientizar o motorista. Está sendo usado para arrancar dinheiro das pessoas que têm carro. E isso foi muito já discutido, e o presidente apresentou a proposta de acabar com a indústria da multa e apresentou a medida provisória para acabar com o radar móvel. O que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com as carteirinhas da Uni, a carteirinha de estudantes, dos estudantes secundaristas ou dos estudantes universitários, arrancado R$30 de cada estudante. Quem já estudou em universidade sabe que não é impossível ter uma carteirinha para poder entrar no cinema pagando a meia entrada, ou no teatro, sei lá onde, futebol, sem a carteirinha da Uni. E você não tem outro lugar para fazer sem ser pela Uni. Não está certo. A Uni não é governo. Quem tem que emitir um documento de identidade são os órgãos do governo. E é só te interromper, Zé, para abrir um parêntese, que muitas vezes essas carteirinhas eram feitas para pessoas que inclusive, não eram estudantes, só no intuito de ganhar dinheiro, né? E com esse controle, da forma que foi criado pelo ministro Weintraub, você tinha um controle muito maior só para os estudantes, né? Desculpa te interromper, pode continuar, por favor. Aí o que aconteceu com isso? Aconteceu que essas carteirinhas, esses R$30, eram administrados pelos diretores da Uni, das entidades estudantis, sem fiscalização nenhuma. Quer dizer, tem vários relatos, denúncias de uso desse dinheiro malversado. Dinheiro para a MST, dinheiro para a ONG, dinheiro para a Uni, e malversação de dinheiro. Não era explicado para onde era enviado esse dinheiro, entendeu? Para congressos, para viagens, para festas com maconha, com orgias. Então, tem muitas denúncias aí. E o governo não quer, o cidadão conservador não quer isso. Então, o governo apresentou uma medida provisória para poder mudar isso, fazer com que a carteirinha não custasse nenhum real, e o seu Rodrigo Maia sentou em cima, não colocou para prova. E vários, um relato é grande. Agora, a história. O que a história mostra? A história mostra que, em passado recente, o senhor João Paulo Cunha, que era o presidente da Câmara, ele foi preso. Por quê? Porque estava negociando o voto, colocava as medidas provisórias e projetos do governo Lula, que era o presidente da República, para votar no Congresso Nacional, em troca de R$30 mil para cada deputado que aprovasse. Então, vários deputados aprovaram muitas medidas provisórias e a gente não sabe como é que foi. Ou sabe, né? Porque eles foram até confessos, alguns, igual Roberto Jefferson, confessou. Né? E ele entregou outros, como o João Paulo Cunha, e foi comprovado, porque a mulher do João Paulo Cunha ia lá sacar o dinheiro do Banco Rural. Será que a gente já esqueceu isso? Banco Rural, que funcionava lá numa daquelas duas torres
do Brasília Shopping aqui em Brasília. E aí a mulher do João Paulo Cunha, os funcionários de vários deputados do PT e de outros partidos, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista, eu trabalhava na liderança do partido, fiquei sabendo disso depois que já tinha saído da liderança. Eu, como jornalista, não sabia que acontecia essas coisas, porque eu era um funcionário que cuidava da assessoria de comunicação, não cuidava do gabinete de deputado. Eram 53 deputados do PP na época. O próprio Jair Bolsonaro era do Partido Progressista nessa época, e segundo o presidente do Supremo, na época não era presidente, ele era o relator do mensalão do processo, que fez com que esses deputados fossem presos, ele falou que o Jair Bolsonaro nunca votava a favor do governo, ou seja, ele era o único da bancada que não recebia o mensalão, segundo o Joaquim Barbosa, o ministro do Supremo, que era o relator do processo. Eu estou falando do João Paulo Cunha, mas tem outros. Recentemente, com o governo Dilma, a Dilma era presidente, o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara e votava pauta-bomba para atrapalhar a Dilma, mas aí quando a Dilma liberava dinheiro para ele e para a turma dele, 50 e poucos deputados acompanhavam ele cegamente, ele colocava os projetos para ser votado. O que o Jair Bolsonaro está fazendo é uma coisa que sempre os brasileiros pediram, para ele dar independência para a Câmara. Mas o senhor Rodrigo Maia não está votando. Então, assim, eu enxergo de uma maneira diferente porque a minha história é diferente. E a minha memória parece que é diferente, porque eu estou lembrando do João Paulo Cunha, estou lembrando do Eduardo Cunha. Então, eu estou lembrando disso aí. Me desculpe, Gil, mas a minha memória não me deixa concordar com você. Eu penso o seguinte, eu penso que o Jair Bolsonaro tentou primeiro, durante 1 ano e pouco, fazer com que o Congresso fosse independente e votasse as coisas de acordo com a necessidade da população brasileira. E aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não estão fazendo isso, pelo contrário, estão atrapalhando, deixando caducar, não deixando o presidente levar à frente o projeto anticrime. O que aconteceu com o projeto anticrime que o Sérgio Moro apresentou com os auspícios e a concordância do Jair Bolsonaro? Um projeto excelente. Eu gastei 2 dias para ler o projeto anticrime. Ele foi todo desfacelado porque o Eduardo, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, em vez de colocar a Comissão de Segurança Pública para examinar esse projeto, como todos os presidentes fizeram até agora, ele criou um grupo de trabalho não baseado na proporcionalidade dos partidos que têm representatividade, a sociedade representada nesses partidos políticos, por isso chama partido, porque o partido representa partes dessa sociedade através da ideologia que cada um dos partidos deveriam ter, e essas partes da sociedade, dos eleitores que votaram nesses deputados através desses partidos, serão representados proporcionalmente dentro da Câmara dos Deputados nas comissões. Então, por exemplo, um partido que tivesse um partido com 100 deputados, então 1/5, já que são 513 deputados, então 1/5 dessa comissão, tem um microfone ligado aí, está atrapalhando um pouco aí, 1/5 dessa comissão deveria ser desse partido, e assim por diante, proporcionalmente. Mas não, ele colocou grupo de trabalho e colocou lá Freixo, colocar gente do PSOL, que é um partido nanico, gente do PCdoB, que é um partido nanico, não tem representatividade. Ele colocou essas pessoas lá nesse grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho acabou com o projeto anticrime do Moro, que é uma vergonha que o Moro hoje está se aliando a essas pessoas para prejudicar e criticar o governo que ele esteve presente até recentemente. Essas pessoas atrapalharam o projeto anticrime do Moro. Por causa de quem? Do Rodrigo Maia. Então, eu vejo que esses fios desencapados, se eles existem, não são só por culpa de uma pessoa. Eu acho que não devemos criminalizar uma pessoa como se todos esses problemas que estão acontecendo fossem culpa só do presidente da República. Eu acho que a gente deve proporcionalizar a coisa. Eu acho que tem a responsabilidade do Bolsonaro, com certeza, porque ele, com certeza, poderia ser um melhor presidente, mas tem também a culpabilidade, a responsabilidade do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que também vive atrapalhando o relacionamento do executivo com os demais, e a imprensa, que, na minha maneira de ver, a imprensa tradicional, essas que a gente ainda chama de grande imprensa, mas que está cada vez mais desacreditada perante a opinião pública, a imprensa ela é conivente com muitas coisas erradas. E se o governo
desse dinheiro para a imprensa, como já foi dado através de propagandas de Correios, Banco do Brasil, Petrobras, que não tem concorrente, não precisa fazer propaganda, mas despejava milhões e milhões de reais nas contas dos grandes veículos de comunicação, principalmente da Rede Globo. Eles não estavam pegando no pé do governo e estava aparecendo, a opinião pública estava aparecendo que estaria maravilhoso. Sempre foi assim e esse governo está fazendo diferente. Esse governo é perfeito? Não é, com certeza. Mas ele está fazendo diferente, que é o que os eleitores pediram para que ele fizesse. Tá certo. Paulo, você quer falar? Seu microfone está desligado. Não, o que eu ia perguntar para o Zé a respeito aonde é que ele estava vendo os fios desencapados, mas ele já relatou aí direitinho, deu para compreender legal. Tá ótimo, então. Então, vamos seguindo, porque a gente ainda tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Vamos continuando aqui em relação ao STF, né? Essa manifestação aí dos ministros, em relação aos ataques, bem entre aspas, ao STF, né? Quem se manifestou foi a Janaína Pascoal. Vou citá-la porque ela não é uma bolsominion, com certeza. Ela não é uma pessoa, né, que tem muita afinidade com o governo, ou melhor, nenhuma, né? Até teve, pegou carona e foi eleita. Mas ela disse o seguinte: as filmagens dos tais ataques ao STF mostraram cenas de 31 de dezembro. Fogos, nada além de fogos. Peço que entendam. Não estou defendendo malucos que dizem apoiar o presidente, mas a falta de rigor técnico me preocupa. Então, ela chamou atenção aí para a questão do rigor técnico, né? Do moço que foi preso lá. A questão aqui não é defender ou não a pessoa, defender a forma como a pessoa se expressou, mas a questão é uma coisa que o Gil sempre fala, né? Os dois pesos, duas medidas, né? O pau que bate em Chico aqui não bate em Francisco. Por exemplo, nós podemos lembrar que em julho de 2018, um grupo de 20 manifestantes pró-Lula jogaram tinta vermelha na fachada do STF? Não, dentro do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Ninguém foi preso, eles saíram em 2 vans, não teve notinha do STF, não teve notinha de ninguém, não foi ataque às instituições. Falando em tinta vermelha, em 2018, abril de 2018, manifestantes do MST jogaram tinta vermelha no prédio, em um prédio em que a Carmen Lúcia tinha um imóvel em Minas Gerais, né? A diretora do MST, inclusive, a Miriam Muniz, disse na época que não ia dar descanso para essa corja. Também não teve notinha, né? Nós já vimos aqui em Brasília, por exemplo, invasão de ministérios, Ministério da Agricultura sendo queimado por grupos do MST, né? E a gente nunca viu essa comoção da imprensa, né? E nem de representantes de instituições como Câmara, Senado e outros grupos, dizendo que estava tendo ataque a instituições ou à democracia, né? Casos concretos, né? E não as fantasias que estão tendo, né? Inclusive, eu queria aproveitar e ler aqui uma nota do ministro da Secretaria-Geral e subchefe para assuntos jurídicos. Olha como a coisa é séria, assim, ao meu ver. Por quê? Porque você pensa que quem está ali ao lado do presidente está apoiando ele, né? E está vendo os absurdos. Essa semana o Jorge Oliveira postou o seguinte: ataque ao STF ou a qualquer instituição de Estado é contrário à nossa democracia, prejudica o nosso país e deve ser repudiado. Atitudes e pensamentos individuais não são mais importantes que nossos ideais. Eu tenho 2 considerações aí para passar a bola para vocês. A primeira é quando ele fala ataque ao STF. Ataque ao STF é o quê? É hashtag? É crítica? Né? É cobrança para que o STF haja apenas dentro do que lhe é devido, apenas dentro da sua alçada? Número 1. E número 2, quando ele fala sobre atitudes e pensamentos individuais não são mais importantes que nossos ideais. Ideais de quem, cara pálida? Porque que eu saiba, uma sociedade, ela é feita de indivíduos.
de seres individuais, né? Você pega todos os indivíduos e monta uma sociedade. Que ideais são esses, meu querido? Porque que eu saiba, essas pessoas que estão hoje, ou boa parte dessas pessoas que estão nessas instituições, elas não representam os ideais da população. Então, que ideais são esses? Então, fica difícil você defender as pessoas, né, que estão aí lutando por um país melhor, ou defender que o governo não faz isso ou não faz aquilo, quando você tem do próprio lado do presidente um secretário de justiça que solta uma dessa, né? Isso depois de lá da entrevista na CNN. Eu deixo com vocês agora. Andréia? Oi, posso falar? Claro. Legal. Muito bom seu posicionamento, hein? Gostei. Eu acho que o que você fez aí agora é uma coisa de altíssima relevância até para suscitar o debate. E eu acho que muito mais do que atacar, nós temos que, nesse momento, debater. Ou seja, o debate ele é bem-vindo em todas as instâncias. Travando o áudio do Gil. Temos um debate. Então, nós temos que trazer aquele tema para o debate, para o amadurecimento. No final, todos vamos ganhar com o amadurecimento. É óbvio que nós estamos aqui discutindo, e eu particularmente, muitos juristas também, né, advogados, etc., aonde há uma injustiça, nós temos que agir. Né? Onde há uma deturpação da lei, da utilização da lei, nós temos que agir e buscar construir, né, uma lei que seja justa, ou um modus operandi que seja justo. Então, eu, de minha parte, conforme eu falei no início do programa, eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito rico, é um momento muito importante, é um momento de debate, é um momento de decisões, como você muito bem falou, mas espera aí, o apartamento da presidente do STF recebeu tinta vermelha lá, né? E como é que isso ficou para trás? Por que isso não foi julgado na época? Ora, mas agora está sendo julgado? Legal, vamos trazer todo mundo para ser julgado, e não só um pequeno grupo aqui ou acolá. Então, eu lembro, por exemplo, da época da CPI do Judiciário, né? Na época que o Antônio Carlos Magalhães estava lá no Congresso, e ele criou a chamada CPI do Judiciário. E ele andava com uma pastinha rosa para cima e para baixo, né? Era CPI do Judiciário. A CPI do Judiciário ela só tinha uma finalidade, que era pegar o Luiz Estevão e caçar o mandato dele. Tanto é que, depois que acharam o Luiz Estevão lá na CPI do Judiciário, juntamente com aquele juiz Lalau, até faleceu recentemente de coronavírus, o que aconteceu? A CPI acabou. Então, o jogo político, e o Zé Roberto muito bem trouxe agora há pouco alguns exemplos aí, né, da época que ele estava lá no Congresso, isso faz parte do jogo político. Esse confronto entre corrupção, negociação, ideais nacionais, tudo isso faz parte do jogo político e é nesse jogo que nós nos fortalecemos. É na medida em que nós trazemos para o debate. Então, a crítica ela é bem-vinda. E aí, desde que a crítica também aponte um caminho. Então, nós precisamos criticar, mas nós precisamos também apontar um caminho. Nós precisamos debater, muito mais do que confrontar. Confrontar no ponto da baixaria, digamos assim, do bate-boca, né? No ponto da chamada destruição de reputações. Então, nós temos que elevar o nível. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo, nós sairemos muito mais amadurecidos. Nós temos que elevar o nível do debate, nós temos que trazer pauta, consistência, dados, porque a partir disso, todos nós vamos amadurecer e o país vai evoluir. Quem está ganhando com tudo isso é o Brasil, tá? Somos nós que estamos ganhando com tudo isso. Tá certo. Obrigada, Gil. Acho que o Zanotto quer falar. Zanotto? Eu vou só lembrar, eu não vou falar o caso, mas eu vou dizer uma situação que ocorreu em São Paulo, um erro enorme do Judiciário, no caso do Ministério Público, num caso grande, e aí começaram a haver denúncias contra esse erro grande,
e o Ministério Público resolveu, então, investigar, verificou que tinha, mas aí não conseguiu mudar. E o que acontece é o seguinte, um juiz, ele fazer ativismo judicial, ou ele votar por ideologia, ou ele errar, em qualquer instância, isso faz parte, inclusive, da liberdade dele de discernimento, é um erro e paciência. Mas quando você vê uma Câmara inteira, tá certo? Uma instituição, por exemplo, se fosse o Ministério Público ou o Supremo, e atropela completamente tudo que você entendia de lei, porque foi tudo atropelado, né? Você pegar, usar um artigo que fala de alguma coisa que ocorre na dependência, fazer a denúncia e tal. Eu lembro que, na época, a doutora Ada Pellegrini Grinover falava que aí o problema é o seguinte, o país, tá? A justiça do país é mais importante do que tudo. Mas, então, que você não pode simplesmente punir um, dois, não tem o que fazer. Eu acho que o Brasil, ele avançaram no sinal, em função disso tudo. Acho que culpa maior do que tem no Supremo, porque no Supremo, pelo menos, eu vejo o Marco Aurélio gritar contra o que falou o Celso de Mello, que é muito mais grave do que o que falou o Weintraub, quer dizer, e os dois falando em conversas privadas. Mas eu acho que quebrou a engrenagem. Quebrou a engrenagem da justiça, então não é uma questão de engrandecer. Eu acho que ela só corrige, talvez, quando você, com os anos, tiver uma mudança no quadro. Por exemplo, a prisão da segunda instância, ela é julgada, depois não vai mais, depois volta, quer dizer, de acordo com o interesse. Parece que quando começou a chegar, no caso, nos políticos do PSDB, aí teve mudança de voto, né? Vocês lembram disso? Não sei se foi o Gilmar, quem que votou. Então, quando o Supremo vota um 6-5, né, é a instância máxima. Se ele vota um 6-5, redefinindo a visão dele de democracia, que democracia é a visão socialista da coisa, progressista, eu acho que não é mais ali que a liberdade individual é menos importante que os ideais republicanos. Então, eu acho que você tem um problema. Eu lembro muito do parecer da doutora Ada Pellegrini Grinover, que foi uma das maiores juristas brasileiras, explicando isso. Se ela estivesse viva hoje, provavelmente ela daria um parecer nesse sentido. Você tem uma quebra, você tem uma ruptura aí muito séria. Então, eu acho o seguinte, o que me irrita profundamente, me desanima nos ativistas, é ficar fazendo agressão ao Supremo. Eu não estou defendendo quem está defendendo, eu estou dizendo que não tem que agredir a instituição. A instituição é fundamental, você não existe. Acaba o Supremo. Como é que você toca um país sem Supremo? Como é que você toca sem Suprema Corte? O próprio Zé Dirceu falava uma coisa que, às vezes, eu hoje concordo. Quando ele fazia uma crítica, que dizia que o Supremo devia ser uma corte constitucional. A esquerda falava isso, para Dmitry e tudo mais. Hoje eu estou vendo que seria necessário. Mas, mesmo que não seja, não tem mais retorno, porque, por exemplo, o que o Celso Mello fez, do meu ponto de vista, não é uma coisa que você pode negociar, André. Como é que você vai negociar politicamente se talvez ele tenha cometido um crime em leis que acabaram de ser aprovadas? Então, não tem que ter uma revisão. Não é você falar assim, não, a sociedade mudou e o Supremo, vamos dizer, com ativismo judicial, você querendo ou não, ele resolve interpretar diferente. Certo ou errado, essa visão harvardiana de lei, tudo bem, eu entendo isso. O que eu não consigo entender é você não estar aplicando uma lei, né, que foi aprovada outro dia. E que agora, quer dizer, ela foi aprovada para defender, eventualmente, políticos com problema. Foi aprovada para, talvez, desmontar o pacote do Moro. Hoje o Moro está associado às pessoas que derrubaram o pacote dele. Então, quando você tem uma situação dessas, eu acho que a única coisa, independente de qualquer coisa, vai ser quando você tiver uma mudança do quadro, porque não todos estão votando. Você vê que os dilemas estão sendo 6-5, porque se 6-5 hoje falasse, olha, não existe ainda questão de fake news, se a pessoa é ofendida, ela tem que entrar com ação e receber, não existe ainda a lei. Se o Supremo muda,
Uma pessoa podia ser diferente, duas. Então, vai ter que ter uma mudança. O negócio já está rompido, do meu ponto de vista. Né? Houve um rompimento e hoje você tem que preservar a instituição. Esse é o fato. Não adianta ficar agredindo a instituição. Você tem que preservar a boa, mas ela tem que corrigir, e eu não sei como ela pode corrigir isso com as pessoas que estão aí. Pior do que isso, é que eu acho que a Câmara, eu falei uma coisa outro dia, teve gente que me criticou, vou repetir, que se você tivesse o Renan Calheiros, por mais que você possa criticar, se você tivesse o Cunha como presidente das casas, eles não deixariam o Congresso ficar tão submisso a isso tudo. Porque no momento que começam a fazer, tudo bem, amanhã, vamos supor que um juiz morra do coração. Né? Vamos falar agora se tem deputados que estão acompanhando a ideia do Maia de qualquer jeito, de ter o poder, de mandar no Brasil, esse tipo de coisa, então faz qualquer coisa. Vamos supor que o juiz que venha seja um juiz sério. E alguém consiga colocar, sério não que isso seja, mas digo sério no sentido que não é bolsonarista ou esquerdista, é um juiz independente, mas que tenta ler a Constituição. Vamos supor. Técnico. Técnico. Não, técnico eles são, mas técnico, mas que atende a técnico. Puxa. Vamos supor que algum juiz tem que sair e entre um cara técnico, que nem aquele cara lá do Tribunal Federal, lá do Rio Grande do Sul, um cara muito bom. E, por algum motivo, se suscita a discussão da prisão em segunda instância. E, de repente, fica 6-5 a favor da prisão em segunda instância. Você está entendendo que tudo aquilo que o pessoal está votando agora pode virar contra esses próprios políticos que estão guiados pelo Alcolumbre e pelo Maia, negligenciando a função das casas. Por isso que eu digo que o Renan ou o Cunha, eles jamais aceitariam chegar num lado desse. Quer dizer, falta visão. É isso que eu acho. Uma das coisas que a gente viu aí esses dias foi, inclusive, a quebra de sigilo, né, de deputados. A gente já viu aí gente envolvida em esquemas de corrupção e muita dificuldade para quebrar o sigilo bancário dessas pessoas, né? Você está vendo, por exemplo, a questão do Daniel Silveira, né? A Bia Kicis, inclusive, protocolou um requerimento junto ao Rodrigo Maia em defesa, né, da prerrogativa constitucional dos parlamentares, no artigo 53 da Constituição Federal, para que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, faça valer a imunidade parlamentar do deputado Daniel Silveira. Então, o parlamentar que deve exercer, né, o parlar, o falar, ele não tem mais liberdade de expressão e você não tem os presidentes da Câmara e Senado defendendo o direito que é deles, porque hoje está calando o inimigo, mas amanhã vai calar eles, né? O Gil está aguardando. André, uma notícia em primeira mão. Acaba de cair o ministro da Educação, viu? Né? Primeira mão. Estamos transmitindo ao vivo aqui do Jornalismo Sem Filtro. O ministro Weintraub acaba de ser demitido pelo Palácio do Planalto. Isso daí vai dar muito pano para manga, né? Porque não tem nenhuma justificativa assim, de mau serviço, nada disso. Isso é pressão, né? Pressão política, o Zanotto já tinha comentado com a gente há um tempo desse. Pressão política, tem muitos grupos políticos, tinha muitos grupos políticos interessados na queda do Weintraub, e também o STF, né? E tem muita gente... Diga, Paulo. O ministro, tudo bem, mas ele estava falando demais, né? E essas falas dele estavam incomodando a cúpula do governo e estava atrapalhando. É liberdade de expressão, Paulo. Se a gente começar a tolir as pessoas por falar, lascou. A gente não pode apoiar isso. Isso é um absurdo. André, eu estou querendo ouvir aí o raciocínio do Zanotto. O Zanotto estava falando, eu estava acompanhando o raciocínio no final da... Olha, só uma coisa. Então, o que eu vejo, agora tem essa queda do ministro, eu até vou fazer uma crítica ao próprio presidente nisso tudo. Quer dizer, primeiro,
eles estão criando, o Congresso está permitindo, com presidentes que eu acho que não têm a capacidade para tocar, está permitindo avançar para um lado muito perigoso. Não adianta dizer, é porque as pessoas têm preocupação, porque ele tem algum problema com a justiça, tem medo. Não. Eles permitiram, quer dizer, também é o que eu falo, tem gente no Supremo que não concorda com o que está acontecendo, do mesmo jeito que o Congresso está convidando o Supremo a invadir. Porque eu nunca vi uma queixa de um presidente do Supremo falar, não, peraí, aí é demais. Então, eles estão achando graça, estão se divertindo, né? Que vão invadir 11 parlamentares, mas amanhã pode trocar uma pessoa no Supremo, algum cara que queira julgar o seu Maia, e de repente pode ter o mesmo problema. Então, sei lá, eu vejo. E com relação ao presidente, eu faço uma crítica. Eu acho que ele tem melhorado, só que eu acho que ele tem que parar de falar basta, chega, ele tem que parar de falar isso, porque, na verdade, não está acontecendo nada, isso é ruim. Eu acho que ele deve conduzir aí o trabalho dele, mas ele não está mais tendo essa credibilidade para ficar falando, né? Em nome dos apoiadores ou não apoiadores. Entendeu? Uma vez que ele não está tomando uma atitude, gente. Nesse ponto, o governo eu acho que é bom, os ministros são muito bons, só que a atitude dele não toma. Ele fala, mas ameaça, já ameaçou outras vezes, e cada vez que ele ameaça, está cada vez mais, os outros poderes estão mais contra ele. É isso que eu penso. E vem mais forte, né, a paulada. Bem, olha, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, anunciou o seguinte, que 800%, aumentou em 800% de maio para junho o caso de Covid em sistemas prisionais. Em função disso, eles decidiram renovar por mais 3 meses a recomendação para que magistrados considerem a soltura dos presos com substituição de pena por causa da pandemia. E aí eu vi essa nota aqui logo depois de um caso que aconteceu no último final de semana, né, onde uma moça de 18 anos, de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, ela foi estuprada e morta por um criminoso que deixou a prisão por causa do Covid-19. Em menos de 24 horas, o Éder Abrão, Filadélfia, estuprou e matou esta jovem de 18 anos. Ele foi beneficiado por essa recomendação do CNJ, né, e por decisão de um juiz. Enquanto isso, os cidadãos vão sendo presos, né? Alguém quer comentar o caso? Eu estou querendo falar disso aí, André, porque... Pode ficar à vontade. Eu vejo o seguinte, sabe? Você esteve falando antes, mas aí a gente nem deu continuidade. Você deu destaque aí a essa questão de pesos e medidas, né? Coisas que são questionadas do Supremo Tribunal Federal, e você resumiu bem, né? Casos que aconteceram em que houve invasão de prédios, colocaram fogo em prédio público. Eu acrescentaria a você aí até o senador Cid Gomes, que com uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, quebrou a cerca de um batalhão da Polícia Militar, que é um prédio público. Inclusive, ele poderia ter machucado alguém com aquilo ali, porque tinha pessoas encostadas na cerca. Então, são coisas gravíssimas e que fica por isso mesmo. Ninguém fala mais nada, não sabemos nem o que aconteceu. O cara jogou a tinta vermelha dentro do prédio, da casa de alguém, de uma ministra, ou dentro do Supremo Tribunal Federal, ou na porta do Palácio do Planalto. Isso aí, colocaram fogo no pneu, a mulher morreu dentro do ônibus, mas a mulher era uma pobre, né? Então ninguém fala mais nada. Vida de pobre não tem valor para algumas pessoas nesse país. Agora, aquela menina maluca soltou foguete lá em cima do prédio, não machucou ninguém, não pegou fogo no prédio. Vamos prender essa maluca, porque ela falou que ia dar um tapa na cara do juiz. Eu não estou falando que ela está certa, eu acho que ela está fazendo o que ela sabe fazer. Cada um sabe o que faz o que dá conta. Agora, você está falando aí a respeito... Então, quer dizer, só para encerrar esse raciocínio anterior, pesos e medidas. Por que prende uma menina que soltou foguete e não prende o cara que colocou fogo no pneu e matou a mulher dentro do ônibus? Por que prende a menina que soltou foguete e falou que ia dar um tapa na cara do juiz e não prende o cara do PT que colocou a tinta vermelha na casa de uma ministra, de uma juíza do Supremo? São coisas assim que é difícil da gente engolir.
Então, não é uma crítica ao Supremo, eu concordo plenamente com o Zanotto. É uma crítica a atitudes, porque nós estamos na democracia, e a democracia só evolui quando a gente raciocina, examina, debate, critica, volta atrás, conserta, melhora. A democracia não é um regime perfeito, ao contrário, a sociedade se aperfeiçoa na medida em que pratica essa democracia, e nós estamos ainda aprendendo a praticar. Os próprios ministros do Supremo estão demonstrando, alguns, que não sabem o que é democracia, porque quando vai votar censura, eles são contra, e falam, os políticos têm que saber lidar com as críticas, mas aí quando as críticas são as atitudes dos membros do Supremo, não, peraí, temos que ver esse negócio de fake news. Por que não processa as pessoas que inventam coisa na internet, em vez de querer censurar previamente a opinião do cidadão, de todos os cidadãos? Agora, a respeito dessa menina, essa menina foi estuprada. Essa menina era negra. Vidas negras importam? Se vidas negras e brancas e vermelhas e amarelas, todo ser humano, todas as vidas importam. Mas aí a esquerda vai e fala, negra, quando acontece alguma coisa com uma pessoa negra, vidas negras importam. E você vai ver quem que é essa pessoa negra, uma vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Mas a menina negra pobre, a mulher negra que morreu lá asfixiada com o pneu queimado, ou essa menina que foi estuprada, ela é negra. Aí a esquerda, que forçou a barra para o CNJ, vamos falar a verdade, o CNJ também tem muito desembargador no CNJ que foi colocado pela esquerda. Quem está falando isso não sou eu, é o José Dirceu, que foi ministro do Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí na internet para quem quiser ver. Ele fala com todas as letras. Nós colocamos não sei quantos ministros lá dentro, através da Dilma e do Lula, e eles não estão fazendo as coisas que a gente queria que eles fizessem. Quer dizer, é empregado deles, os juízes. Então, eles pressionam esses juízes do CNJ também, não é só do STF, para que tomem decisões. Pressionaram para soltar os bandidos. Quer dizer que soltar bandido é mais importante do que as vidas negras, estupradas pelos bandidos que foram libertados. E aí a gente reclama, vamos apreender o celular desse rapaz, porque ele tem não sei quantos milhões de seguidores. É isso que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, se o cara tem 1 milhão de seguidor, igual alguns jornalistas têm, igual alguns deputados têm, Bia Kicis, outros mais aí, Luiz Felipe Belmonte dos Santos, que é um suplente de senador aqui do Distrito Federal, marido da Paula Belmonte, que é uma deputada federal, que nem tem tanto seguidor assim também não, mas aí os caras não podem criticar, vamos apreender o celular deles para servir de exemplo, para intimidar as pessoas, para intimidar a opinião pública. Isso é censura. Isso é estado de exceção, sim. É estado de exceção, sim. Porque se não tivessem 2 pesos e 2 medidas, aí sim eu poderia falar, não, a justiça está agindo igual para todo mundo. Mas eu não estou vendo isso. Por que algumas pessoas podem pôr fogo em pneu, ou pôr fogo em prédio público, ou quebrar grade de polícia militar, e outras não podem soltar foguete? Eu não quero soltar foguete nem quebrar nada. Mas quando eu vejo a mão pesar em cima de alguns e liberar outros, proteger outros, como, por exemplo, esse estuprador, como o seu Gilmar Mendes, que é um membro do Supremo, Sua Excelência Gilmar Mendes, soltou o Abdul Maci, aquele médico, estuprou não sei quantas mulheres, e ele está livre e gastando uma grana. Entende? Então, por que estuprador pode ficar solto? E a menina que solta o foguete não pode? Então, são esses questionamentos. Por que pega o celular do Felipe Belmonte, entendeu? Que é um advogado? Cadê a OAB do Distrito Federal? A OAB do Distrito Federal. O advogado não tem prerrogativa? Mas ele estava na casa dele, o escritório, ele disse que o escritório da casa dele é na casa dele também. Invadiram, para intimidar. Mas aí, olha, passa a chateação com o filho, 2 anos, 3 anos de idade, vendo a Polícia Federal. A Polícia Federal não tem culpa, está obedecendo ordem. Mas por quê? Por que libertar bandido e prender mulher que está sozinha na praça? E se isso não for estado de exceção, não sei o que é estado de exceção. O Estado democrático de direito não é isso. Não é isso, com certeza. Obrigada, Zé Roberto. O Gil quer falar? Aí você fala em seguida, viu, Zanotto? Gil, pode falar. Eu acredito, agora há pouco, o Zanotto fez umas colocações fantásticas em relação ao equilíbrio dos poderes, né? O que nós temos acompanhado aí, realmente, é que nessa gestão Maia, junto com o Alcolumbre,
está uma gestão muito juvenil. A Casa, o Congresso Nacional, tem sim se depreciado muito com essa gestão. E nós estamos observando isso. As pautas que deveriam ser tratadas dentro do Congresso Nacional, elas estão sendo ocupadas pelo STF. E isso é muito grave. E o Zanotto muito bem colocou, se você for observar o histórico do Congresso Nacional, da Casa, ele é um histórico que ele sempre se posicionou, claro, é óbvio, né? Muitas das vezes em tomadas de medidas pessoais, de interesses próprios, mas faz parte do jogo político isso daí. Agora, quando o Congresso Nacional teve que cortar na carne, ele cortou. E quando o Congresso Nacional, conforme o Zanotto muito bem colocou, teve que se posicionar. Por quê? Porque se ele não se posicionasse em determinado ponto, e nós falamos disso agora há pouco, ora, mas espera aí, se hoje a Polícia Federal está indo na casa de um parlamentar, se hoje o parlamentar perdeu a sua voz, se hoje um parlamentar está tendo seu sigilo quebrado em cima de um inquérito, que sequer, olha que detalhe interessante, hein? Existe uma central de mandatos, né, que é controlada pelo CNJ, e nessa central de mandatos, todos os mandatos, mandatos de busca, apreensão, prisão, etc., tem que estar registrados lá. Olha que falha. Os mandatos contra esse grupo aí, né, que foi montado contra a fake news, eles não estão registrados no CNJ. Está ocorrendo uma arbitrariedade. Então, a gente não pode hoje bater palma para a arbitrariedade, porque amanhã essa arbitrariedade se volta contra aqueles que antes batiam palmas. E isso está ocorrendo hoje no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está passando por uma crise de governabilidade, uma crise de valorização dos parlamentares que lá estão, deputados e senadores, que, se não se posicionarem, inclusive agora na eleição da nova mesa, olha que o Congresso Nacional, amanhã, o que está hoje pegando um deputado, amanhã poderá pegar outros, inclusive que hoje estão votando a favor dessas medidas, hein? Então, deve esse alerta, eu acho que o Zanotto muito bem colocou isso daí. Agora, Andréia, nesse comentário... Não muda de assunto, não. Espera um pouquinho, eu quero comentar o seu comentário aí, pode ser? Se você for mudar de assunto... Depois eu quero um estupro aí da menina aí, que tem um contexto aí para a gente ficar ligado também. Vai lá, Zé Roberto, fala aí. Só uma observação aí, que é importante a gente falar. A Polícia Federal ela está cumprindo o papel dela, ela não tá investigando ninguém. Na verdade, ela tem ido até a casa do parlamentar ou das pessoas que estão sendo investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, não é nem o Supremo Tribunal, é o Alexandre de Moraes, que é um membro do Supremo, né? Só para quem está acompanhando a gente aí, para não confundir o que está acontecendo hoje com o que aconteceu alguns anos atrás. Alguns anos atrás, a Operação Lava Jato envolvia Ministério Público, era uma força-tarefa que envolvia Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal, no caso, alguns juízes federais. O Sérgio Moro era um dos juízes. E esse grupo investigava e chegava nas pessoas e descobriam as coisas, e a Lava Jato foi um sucesso. O que está acontecendo atualmente, e a Rede Globo não vai falar para vocês, é que uma única pessoa, chamada Alexandre de Moraes, ele está, por conta dele, e também acionado pelo Procurador-Geral da República, mas a quebra de sigilo bancário e a queda de sigilo telefônico, que tem sido pedido da Bia Kicis e de outros deputados aí, empresários também, tem sido da iniciativa de uma única pessoa, que é Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal, porque eu tenho visto, Gil, os meios de comunicação da imprensa tradicional ainda, chamada grande imprensa, mais desinforma do que informa. Eu tenho visto eles falarem assim: a Polícia Federal está numa operação na casa do deputado fulano de tal. E não é verdade, não é a Polícia Federal que está numa operação. Na verdade, a operação é de iniciativa, em parte, um único membro do Supremo, que é Alexandre de Moraes, ou também na Operação Lume, que é acionada pelo Procurador-Geral da República, que é uma pessoa só também, que é o Augusto Aras. É só para ficar claro, porque quando a gente vê na televisão Polícia Federal, 6 horas da manhã, acordando o camarada,
a gente até pensa assim, poxa, podia acordar o Renan Calheiros, né? Ele tem 14 processos lá engavetados lá no Supremo, 14, dos quais 11 é por corrupção. Renan Calheiros. A gente pensa, não, a Polícia Federal vai lá acordar o Renan Calheiros. Mas não. Lá tem vários processos, inclusive o Rodrigo Maia tem um processo lá dele, com o pai dele. O nome dele era Botafogo no departamento de propina da Odebrecht, está lá parado no Supremo. Mas o Supremo está preocupado com as críticas que alguns membros do Supremo estão sofrendo e, por isso, manda a Polícia Federal lá pegar o celular e intimidar as pessoas. Essa que é a realidade. Só para uma parênteses aí, eu achei legal aí sua colocação. Legal. Então, continuando, olha só. Aqui no Rio de Janeiro, veja como é que é complexo essas decisões que estão saindo aí do STF. O ministro, recentemente, acho que foi qual foi o ministro que... André, dá uma checada qual foi o ministro que fez aquela decisão de a polícia não poder subir nas comunidades, agora recentemente, né? Eu estou aqui na dúvida... Fachin. O Fachin. Ok, o Fachin, bem lembrado. Ou seja, na dúvida, consulta a Andréia, né? Então, o que ocorre? O ministro Fachin tomou uma decisão recentemente que impediu a polícia, durante esse período de confinamento, de fazer ações dentro das comunidades, né? E é óbvio, do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Olha o que começou a acontecer com isso. Aqui em São Gonçalo, né? Um município que fica próximo da cidade do Rio de Janeiro, atravessou a ponte, tem Niterói e São Gonçalo, é o maior município do Rio de Janeiro, né? Um dos maiores. Começou a ter, sabe o quê? As milícias lá em São Gonçalo tomaram conta agora, porque elas tiveram salvo-conduto de comando. Então, ações que estavam sendo desenvolvidas de defesa do cidadão de São Gonçalo, com a medida do ministro, fez com que essas ações fossem suspensas, os marginais e milicianos cresceram e hoje estão extorquindo dinheiro da população, lá da comunidade de São Gonçalo, a rodo. Então, olha, meus amigos, nós estamos vivendo uma situação que é o seguinte, nós temos que pensar um pouco fora da caixinha. Medidas iguais a essa, por exemplo, que liberaram, né, um marginal que logo na sequência, com poucas horas depois, já pega uma menina. Isso daí, de outro lado, você vê pessoas que estão sendo colocadas na cadeia por delitos banais, né, nem de baixa complexidade, mas, ao mesmo tempo, a justiça também dando salvo-conduto para marginais atuarem na comunidade. Olha, isso daí são coisas de grande repercussão. E aonde que essas coisas tradicionalmente têm eco? Deveriam ter no Congresso Nacional. Só que a pauta do Congresso Nacional, né, das comissões, dos debates, o Zé Roberto falou agora há pouco muito bem, né, com relação à lei de segurança, né, a lei que agora recentemente foi votada, que o ministro Sérgio Moro até capitaneou lá dentro do Congresso, ele não passou pela Comissão de Segurança. Anticrime, projeto anticrime. Projeto anticrime, ele não passou pela Comissão de Segurança. Isso é uma falha de trâmite processual dentro do Congresso Nacional que deprecia o Congresso Nacional. Na medida em que uma jovem dessa é estuprada e lá dentro você cala a voz de um deputado, na hora que ele vai falar na plenária sobre isso, na hora que um deputado ou senador é cerceado, por exemplo, do seu direito de falar que uma medida como essa da Justiça, que impede a polícia de subir na comunidade, isso daí vai trazer prejuízo ao cidadão? E por que ele é cerceado? Às vezes não é porque há uma medida que vai cerceá-lo, é porque as pautas de discussão dentro do Congresso Nacional estão sendo apequenadas. O Congresso Nacional está ficando à sombra do Supremo Tribunal Federal. E isso é uma distorção na gestão da democracia. Uhum. Tá certo, Gil. O Zanotto está esperando ali já há um tempo. Fala aí, Zanotto, que eu tenho uma notícia razoavelmente boa. Não, eu só queria perguntar para o Gil o seguinte:
Nesse caso, se ele tem essa urgência tão grande de, vamos dizer, de estuprar e matar, esse cara não devia estar no manicômio. Eu não entendo como o cara está como preso comum, porque esse cara é doente. Esse cara é um doente. Não é possível que o cara não consiga se conter. Eu queria saber, Gil, não tem um erro aí, porque esse é o tipo do cara que não deveria estar solto nunca. Mas não por uma questão penal, por uma questão de loucura. Fala aí, Gil. Olha só, eu sou nascido em Brasília. Nós temos aí André, o Zé Roberto e o Paulo, também de Brasília. E vocês devem se recordar, muitos anos atrás, eu acredito há mais de 20 anos atrás, houve um crime horroroso da mesma situação. Um cara com essa mesma característica foi liberto num saidão, pegou um casal de jovens que estava namorando num estacionamento ali perto da Vila Planalto, né? Aliás, não foi nem na Vila Planalto, foi no início da L2 Sul. Ali não é Vila Planalto o nome daquela vila. Acho que é a Vila da Telebrasília, né? E esse casal que estava namorando lá tinha um bebê que estava dormindo no banco de trás. O maníaco chegou, arrombou o carro, matou o rapaz, estuprou a menina, matou ele e deixou o bebê chorando no banco de trás. Então, ou seja, o sistema prisional brasileiro, ele é um sistema que tem muitas falhas. E aí ocorre exatamente isso daí, porque muitas das vezes não está sendo julgado de uma forma correta. O laudo que foi emitido não foi emitido e não está fazendo parte dos autos. A letra fria dos autos, ela muitas das vezes não espelha a situação, o problema que está sendo vivido. Então, o que nós estamos hoje percebendo é que essas coisas estão se acirrando muito mais. Nós estamos vivendo um período de confinamento aonde uma decisão que impede a polícia de entrar na comunidade ou uma decisão que abre a porta da penitenciária para sair qualquer indivíduo, faz com que crimes dessa natureza tenham uma repercussão enorme. Nós já sabemos, por exemplo, tem dados sobre isso, que mais de 25% de alta em crimes domésticos tem ocorrido durante o período de confinamento. Então, nós estamos vivendo uma situação caótica nessa questão. Então, está na hora, realmente, do judiciário, em todas as instâncias, terem a responsabilidade da sua tomada de decisão com vistas ao bem comum. Então, os juízes têm que se levantar contra isso e têm que se posicionar para que crimes como esse que estão acontecendo, numa pequena escala, como foi o caso dessa moça, mas numa grande escala, quando é a libertação de presos, ou mesmo quando é proibindo a polícia de subir numa comunidade, isso daí tem uma repercussão de centenas de milhares de vidas. É uma complicação muito grande, Zanotto. Nós temos... As coisas estão muito complicadas, porque os poderes ficaram sem manter a sua posição. Quando o Congresso Nacional sai da sua posição, quando o Palácio do Planalto sai da posição dele, quando o STF sai da posição dele, ou seja, um encaixe da democracia, que é o pesos e medidas, né, controlados por todos os poderes, eles estão desencaixados. Nós estamos vivendo uma crise de governabilidade. Não é só em relação ao Palácio do Planalto, não. É em relação a todos os poderes da República. Isso é generalizado. Inclusive isso que você falou aí, Gil, só para fechar o assunto aqui, teve um outro caso em 2010 de um pedreiro que matou pelo menos 6 jovens aqui em Lusiânia. Ele era um maníaco, estuprou e matou os garotos. E esse cara, ele estava cumprindo pena por pedofilia. Então, assim, o juiz achou que ele poderia sair. Ele falou que se saísse, ele ia fazer de novo. E eles soltaram o cara, foi lá e matou os 6 jovens, né? Infelizmente, é recorrente. Vamos adiantando. Paulo, você quer falar alguma coisa? Diga, Paulo. Seu microfone está desligado. Não consigo ligar seu microfone. Tem que ligar o microfone aí, Paulo. Já liguei, tá ligado? Tá. Alô. Bom, quando o CNJ diz que o aumento da Covid de 800% de maio até agora, mês de junho, nos presídios, e autoriza os presos saírem, eu fico
de cabeça assim, quente, sem entender o porquê. Porque manter essas quarentenas para o povo, ficar em casa, confinado, e os presos ir para a rua. Eu não entendo qual é essa lógica. Se o presídio é o melhor local de isolamento para os presos, tem que ir para a rua para fazer essas barbaridades? Eu não entendo essa política. Eu vejo que está tudo num desequilíbrio, porque o maior símbolo que o rei Salomão criou foi a balança, como o Zé falou. A balança, 2 pesos e 2 medidas. Porque acontece para um e para outros não. Então, o momento agora é de ter calma, de reaver, né? De fazer de maneira lenta e sutilmente, né? Conquistando as mentes, né? E buscar o equilíbrio nisso. Enquanto não houver esse equilíbrio, vai acontecer essas barbaridades que estão acontecendo, aproveitando o momento da pandemia, né? No lugar de estar trabalhando para combater a pandemia, está aumentando mais as consequências, soltando preso, prendendo a multidão, batendo em idoso, matando gente negras. E aí? É uma situação complicada isso. Enquanto não houver esse equilíbrio, as coisas não vão dar certo. Obrigado, Paulo. Antes do resumo internacional ali com o nosso querido Marcelo, só trazer para vocês aqui um projeto de lei que está em análise na Câmara dos Deputados. É o projeto 3311 de 2020, que é do Alexandre Padilha, do PT. E é um projeto de lei, meus amigos, muito curioso. Porque esse projeto de lei, ele prevê que seja proibido gravação, filmagens ou fotos dentro de estabelecimento de saúde. A pena prevista é de 1 a 8 meses de prisão ou multa. Em caso de época de pandemia ou epidemia, ou seja, em caso de urgência, né, na saúde, essa pena pode ser dobrada. Segundo o deputado, o objetivo é proteger as pessoas que trabalham lá dentro. Bem, a gente sabe que, no final das contas, isso é só um meio de, mais uma vez, tapar a boca das pessoas para que não haja denúncia dos absurdos que acontecem dentro do sistema de saúde, especialmente dentro do sistema de saúde pública, né? E cerceando também o direito dos deputados, né, que foi citado, que deputados invadiram. Eles não invadiram, eles têm o direito de fiscalizar. Eles são pagos por nós para isso, para fiscalizar, né? E aí você, de repente, torna isso um crime para quê? Para que não haja fiscalização, né? Não haja fiscalização, assim você não pode punir ninguém. Então, tá aí, fica aí o meu desabafo em relação a esse projeto ridículo do Alexandre Padilha, que é de proibir o vídeo ou foto dentro de estabelecimento de saúde. Tem uma ressalva, é claro, você pode fazer isso se for autorizado. É óbvio que não vai ser autorizado. Se for autorizado, os caras já prepararam todo o cenário para que você não pegue nada errado. Isso 2 mais 2 são 4, né, gente? Zé Roberto? Nós estamos passando por um momento, Andréia, o Brasil está passando por um momento em que nós vamos ter que aprender a lidar com a democracia, porque todo mundo é democrata, mas aí quando discorda de uma coisa como essa aí, o cara quer proibir de tirar foto lá dentro do estabelecimento público. Na época da ditadura militar, a gente lembra de repórter da Rede Globo entrando dentro de hospitais, gravando escondido coisas que eram feitas inadequadas pela máfia branca, não sei se vocês lembram disso, máfia de branco, uma coisa assim, onde o SUS, depois também que acabou a ditadura militar, o regime militar, como vocês quiserem, depois disso também aconteceu máfia de branco, onde os caras colocavam cirurgias sem necessidade, médicos ganhando dinheiro do SUS, fazendo falcatrua, coisas erradas da classe médica, não todo médico, lógico. E os repórteres foram lá, fizeram papel da imprensa, descobriram as coisas e, a partir disso, a justiça tomou as providências que foram necessárias. Não teve nada, porque é um lugar público.
Então, esse deputado aí, Padilha, está querendo, todo mundo querendo fazer a sua censurazinha. Todo mundo é meio censor, você vê como é que é, né? É da direita, é da esquerda, é do centro, todo mundo tem um ladozinho autoritário, que adora proibir alguma coisinha do adversário. Mas quando a coisa acontece no quintal dele, de alguém que é ligado ao partido que ele defende, não, isso é democracia, não podemos impedir o livre acesso das pessoas no interior dos lugares públicos e tal. Isso aí me dá nojo, até de falar disso aí, sabe? Agora, eu quero, antes de passar para a pauta aí internacional, que o nosso grande Zanotto é um entendido desse assunto, eu fiz uma busca aqui e não encontrei, Gil, nada que fale, no Google, pelo menos, que fale que o Weintraub tenha sido demitido. O que eu tenho visto aqui, em vários sites aqui da imprensa tradicional, é a especulação que já estava acontecendo ontem, anteontem, falando que ele estava para ser demitido, Agora, eu vi aqui, a informação que eu tenho aqui é de que o novo ministro da Comunicação um deputado disse que ele falou que o presidente vai demitir. Tem alguma notícia realmente aí quente, Gil, disso? Eu tenho uma informação aqui, Gil. Há pouco mais de 17 minutos, o Terça Livre postou o seguinte, que o Weintraub deve ser anunciado em breve, a saída do Weintraub, de fato. Inclusive, eles já colocam aqui o possível substituto, que seria o secretário de alfabetização, o Carlos Nadalim, que é maravilhoso, modéstia, eu sou suspeita de falar, porque eu sou seguidora dele, e ele é um cara que trabalha essa questão da alfabetização e me ajudou muito com os meus filhos, antes dele entrar na política, enfim. E ele pode ser o futuro substituto do Weintraub. Ele é um cara bem mais tranquilo, mais leve, é um cara extremamente inteligente, então talvez ele possa ver essa questão de conflito aí e até dar uma acalmada nos ânimos em relação aos apoiadores do presidente, que vão ficar bem chateados com a saída do Weintraub, mas tem o Nadalim, que é um cara de confiança e não vai ser aí, né, algumas figuras da política aí que a gente estava esperando que pudesse substituí-lo. Graças a Deus não é, né? Depois que o Gil respondeu quem que é a fonte dele aí, eu quero contar uma coisa para vocês aí que eu descobri. Fala aí, Gil. Ô Zé, não pode revelar a fonte, pô. Sigilo da fonte. Não, Gil, mas você falou que foi demitido agora. Foi demitido agora mesmo ou vai ser amanhã ou à noite? Como é que é isso? Deixa rodar. Não, isso aí não precisa ser um grande jornalista para descobrir, não. Todo mundo está falando que vai ser demitido. Você está sendo só mais um. Estou querendo saber se ele foi ou não foi. Roberto, tem muitas coisas que nós estamos antecipando aqui no Jornalismo Sem Filtro, né? Desde o início do confinamento, e que depois está sendo acompanhado, está sendo confirmado. Então, vamos seguir adiante. Pega a pauta, Andréia. Tá bom, não, Gil. Não segue a pauta, não, Gil. Se você quer escapar, escape. Mas eu não escapo, não, eu vou dentro. É o seguinte. Eu estou sabendo o seguinte. O Terça Livre o Alan dos Santos, um colega nosso, jornalista também, é um aluno do Olavo de Carvalho, é um cara muito bem informado, inclusive tem canal aberto com o Weintraub. Se ele está falando isso aí, eu acredito que seja mesmo realidade. Agora, o que eu duvido é que o Bolsonaro vai jogar o Weintraub para as hienas, porque se ele fizer isso, ele vai estar. Se ele fizer isso, se não tiver uma segunda intenção, uma estratégia por trás, o presidente estaria sendo covarde. Eu não acredito nisso. Eu acho que o presidente da República não é um covarde, porque o Weintraub ele falou lá na reunião fechada que por ele prenderia todos os vagabundos que tem lá no Supremo Tribunal Federal. Isso aí era uma reunião fechada que como a Andréa esteve falando, o ministro Celso de Mello colocou aí no ventilador para todo mundo saber, e aí eles ficaram chateados com isso. Mas o próprio Celso de Mello, no dia seguinte, falou uma coisa também do presidente Bolsonaro numa rede social fechada do Supremo. Ele afirmou uma acusação que ele não prova, não tem como ele provar. Ele disse que o Bolsonaro é um nazista, e a gente sabe que não é, porque o nazismo é totalitário,
o nazismo, o Hitler... desarmamentista, tudo no Estado, enquanto que o Bolsonaro ele quer desocupar o Estado, desinchar o Estado, a máquina pública, cuidar da educação e da saúde, da segurança pública, da infraestrutura e deixar os outros lugares onde o governo tem gastado dinheiro à toa e tem servido para corrupção, como Petrobras e outras mais estatais aí que deram prejuízo e serviram de cabide de emprego. O Bolsonaro quer colocar isso na mão da iniciativa privada para que o governo possa focar nas áreas essenciais que eu disse agora há pouco. Então, isso não é um papel de nazista, isso é um papel de direita, é um papel de Estado liberal. Então, o que o Celso de Mello fez é na mesma proporção, e aí eu volto no ponto da medida dos 2 pesos, 2 medidas. Não está sendo equilibrado, porque do mesmo jeito que o Weintraub fez uma coisa que não é legal, falar isso aí, chamar os caras de vagabundo, se bem que isso não chega a ser... Isso é ofensivo, mas não chega a ser um crime. O que o Celso de Mello fez é um crime. Ele fez uma acusação contra o presidente da República e ele não prova. Então, para tomar alguma atitude contra o Weintraub, eles têm que tomar uma atitude também cortar na própria carne, para mostrar para a população, para a opinião pública, que eles são justos realmente, como deve ser um juiz. Então, se o Bolsonaro demitir o Weintraub, sem uma estratégia por trás, seria covardia. Seria falar assim, toma aqui esse cara para vocês destroçarem no meu lugar. Eu acredito que talvez ele esteja com isso aí, fazendo com que ele perca o foro privilegiado, que ministro tem o foro privilegiado só pode ser julgado pelo Supremo. Ao perder o foro privilegiado, talvez ele vá para a primeira instância, alguma coisa nesse sentido. Não sei, o Gil aí pode até explicar melhor. O Gil, além de jornalista, ele é advogado também, pode explicar melhor. Mas eu acredito que não é possível que o Bolsonaro faça isso aí. E se ele fizer, pelo que o Alan está falando, aí vai continuar a ala ideológica, que eu acho que ele está certo, porque o MEC foi utilizado ideologicamente durante muitos anos aí, ideologicamente para poder doutrinar as crianças, os estudantes aí nas escolas, e aí o Bolsonaro está tentando despetizar a educação, que, afinal de contas, está em último lugar no PISA, que é um exame internacional que mede a taxa de conhecimento e aprendizagem dos estudantes. Durante esses 13, 15 anos aí que o PT ficou no poder, os estudantes, segundo o PISA, que não é brasileiro, é internacional, é um exame aplicado em mais de 180 países, e o Brasil ficou em último. Segundo esse exame internacional, o Brasil está em último depois desses anos todos, que o Haddad foi ministro durante 8 anos do governo Lula, o Fernando Haddad foi o poste candidato à presidência da República e tentando representar o Lula. A taxa de conhecimento e aprendizagem caiu muito por causa da ideologia, e eles estão tentando como é que fala isso aí, rapaz? Tirar a ideologia, desideologizar, né? Despetizar o Ministério, o negócio é complicado. Então, eu acredito que vai continuar aí alguém ligado ao liberalismo, né, ideológico, e a imprensa detesta isso, mas ela não detestava contra a ideologia, estava lá com o Fernando Haddad fazendo o kit gay, que é verdade sim, não é invenção, é verdade sim, o fake news. Eu já contei para vocês que a minha filha eu tirei da escola por causa disso, foi distribuído uma apostila lá ensinando a masturbar, então eu vou continuar dizendo que o Haddad fez o kit gay sim, e vai ficar deve ter uma... Não é possível que o Bolsonaro vai tirar o cara de lá para deixar o pessoal da esquerda, as hienas da esquerda, acabar com ele. É isso aí, Zé. Vamos aguardar na nossa próxima live, nós vamos comentar esses detalhes. Hoje nós falamos pra caramba, muita coisa, mas eu ainda queria ouvir o Marcelo Zanotto trazer um resumo para a gente aí do panorama internacional. Queria que você começasse, Zanotto, com a questão da guerra que está acontecendo lá entre China e Índia. O que está acontecendo lá? O que, enfim, pode atingir aqui? Interfere em algum outro país? Ou é um negócio fechadinho entre eles? Queria que você comentasse isso para a gente. Bom, começando pela China, a China ela tem problemas de fronteira antigos com a Índia, teve a guerra em 62, e agora o clima está mais quente do que sempre. Mas, na verdade, a coisa, você não vê a mídia
a mídia nacional, a grande mídia no mundo, dá um destaque relativamente baixo. Mas se você vai nos bons sites de jornalistas e tal pelo mundo, você vê que a coisa é um pouco mais complicada, porque a Índia anunciou que vai investir 10% do PIB para financiar as empresas deles que estão na China, a saírem da China e voltar para a Índia. Muitas empresas mundiais estão querendo sair. Eu queria fazer um resuminho rápido do que aconteceu na China para chegar e dizer o que envolve no Brasil. A China, na verdade, ela não está sendo essa maravilha que a mídia vende, que tenta se vender, que a OMS fica vendendo todo o tempo. A China, desde 2010, ela vem sofrendo um problema normal de todo país que enriquece com economia de mercado. Ela vai tendo um aumento de custo inclusive de mão de obra, ela estava tendo um problema de inflação, e ela teve um problema, há pouco tempo atrás, aí 2 anos atrás, gravíssimo, e que ninguém dá a exata dimensão, e que interessa muito ao Brasil, que foi uma peste suína que dizimou todo o rebanho, tiveram que matar todo o rebanho. Hoje a China ela tem uma carência de carne suína, que é uma coisa absolutamente absurda. Se todo mundo falasse, nós vamos passar a vender quase tudo que a gente produz para a China, nem assim poderia abastecer. Então, o que significa isso? A China tem um problema hoje estratégico, seríssimo, né? Que é a questão de... O regime comunista é sempre assim, de tempo em tempo, de faltar comida de uma maneira brutal. Eles precisam, por isso que eles precisam alucinadamente comprar soja, comprar trigo, comprar grãos. Com a briga que estão tendo com os Estados Unidos, a China depende muito mais do Brasil do que do Brasil da China. E é engraçado que a gente ainda vê gente, até do próprio governo oficial, ou oposição, dizendo que a China é um parceiro mais importante. A China depende, é diferente. A China depende hoje de comprar grãos de uma maneira absurda para não passar fome. Além disso, essa questão da Índia, estão acontecendo várias coisas que a mídia esconde. Por exemplo, semana passada, a Austrália fez um acordo militar de utilização de bases com a Índia. Estão negociando fechar também com o Japão. Estão dirimindo questões de Japão-Coreia para entrar a Coreia do Sul, para a Indonésia, Nova Zelândia, todos eles estão se fechando. Por quê? Porque além de todos os problemas que a Índia tinha, que a China tinha e vinha causando, ela passou a aumentar, ela dobrou o investimento em armas nos últimos 5 anos, em armamentos, e começou a fazer as várias ilhas para tomar conta do Pacífico. A China tem um problema seríssimo, que ela não tem quase, se você olhar o mapa, é uma coisa engraçada, ela quase que não tem passagem para o mar. Ela não tem. Ela tem um problema geográfico tremendo, geopolítico, e isso causou uma verdadeira corrida armamentista antes do Covid. Uma corrida armamentista na região brutal. A Austrália fez um investimento, está fazendo um investimento gigantesco em submarinos subnucleares e todo esse tipo de coisa. Então, esses países todos estão muito afinados com o Trump, pressionando muito para que detenha esse aspecto da China. Eu entendo que o Trump está fazendo uma pressão, ele quer que a China, quer dizer, ele quer que o Partido Comunista Chinês saia do poder. Eu acho que não vão sair, mas eu acho que está complicando muito. Eu vejo o Brasil no aspecto geopolítico, o Brasil completamente, a América Latina e o Brasil, pessoalmente, muito errado. Embora o presidente ou o filho dele, deputado, tenha uma ligação com os Estados Unidos, eu acho que nesse momento o Brasil tem que tomar muito cuidado com a posição que fica, porque... E ter altivez. O Brasil tem que entender que eles precisam da gente agora desesperadamente. Tem que começar a mostrar essas informações. Pegar, então, tem aquele canal Rural Business, que é muito bom, que mostra claramente a produção esse ano de 2020 de suínos na China, que simplesmente desapareceu. E, além disso, tem a questão, vamos dizer, do Covid, cada vez mais. A Europa também, coisa importante, que eu não sei se a mídia não dá destaque, mas a Europa considerou a China como desinformante. Então, eu quero saber como fica a justiça brasileira quando fala que tem que seguir a OMS,
Se a OMS está sendo questionada e se a China está sendo brutalmente questionada. Desinformante significa o seguinte, na tradução deles, que ela informa errado por má fé e que tem responsabilidade em milhões de mortos. Então, internacionalmente é isso. Tem outras coisas que eu não vou falar hoje, porque a gente já não tem o tempo, mas com a tal da Operação Storm, de fato, ela está acontecendo. Tá certo? Você está tendo... E vocês vão notar a quantidade de gente ligada, por exemplo, à pedofilia, que vai ser denunciada e está sendo denunciada no mundo inteiro. Pedofilia, tráfico de crianças, tráfico de mulheres. Nos Estados Unidos estão querendo, inclusive, daquele trabalho da esquerda progressista. O progressismo é o casamento do comunismo com o globalismo, é isso. Não existe progressismo. O politicamente correto dos globalistas com a visão comunista de dominar as massas. Mas leis que, por exemplo, tem uma lei para sair nos Estados Unidos, está sendo estudada, que é pena de morte para pedófilo ou para quem explorar qualquer tipo de parte do corpo de crianças, de órgãos e tudo mais. Para ter uma lei dessas, para ser a nível federal, você imagina o que vai ser essa operação Storm. Não é só o narcotráfico que ela pega, não. É isso. É isso, minha gente. O bicho está pegando geral, não é só aqui no Brasil. Claro que o Brasil é aquela peça, assim, não é para amadores, né? O Brasil é para quem tem coração forte. Aqui é teste para cardíaco todos os dias, mas o bicho está pegando no mundo inteiro e a gente vai te atualizando aqui conforme a gente consegue, né? Que é muita coisa para falar. Algumas pautas a gente vai suprimindo aqui, porque não dá tempo de falar tudo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar? André, diga. Na pauta internacional, eu falei no início do programa um dado muito relevante aí sobre a economia brasileira. Sim. Estou agora a integrar o grupo dos 25 países, né, reconhecidos como locais favoráveis ao investimento. Isso daí, inclusive, é uma marca importante nesse momento, né, de confinamento da economia. Por exemplo, nós entramos no confinamento com algo em torno de 13 milhões de desempregados, estamos chegando aí a uma marca de 20 milhões de desempregados. É óbvio que isso daí não é culpa do governo, né? Isso daí é um contexto mundial que está acontecendo. Eu tenho, inclusive, alguns trabalhos que demonstram, né, que essa questão do desemprego ele vai crescer muito mais, principalmente pessoas extremamente habilitadas, capacitadas, porque a tecnologia da informação ela vai tomar conta. Então, as pessoas vão ter que passar aí por um período de adaptação, né, do seu modus operandi, e nós já estamos percebendo isso no decorrer dessa tecnologia, né, do que hoje nós estamos aqui vivendo dentro do confinamento. Vai ter um encontro lá no Vale do Silício, né? O Zanotto sabe muito bem o Vale do Silício através da Deep Web, né? Ele conhece todo lá. Mas é um encontro muito importante, porque ele vai trazer a relevância das mulheres nesse segmento de tecnologia. Então, nós vamos colocar lá na nossa página do Facebook, também do Instagram, um link para as pessoas também acompanharem esse momento, onde a tecnologia ela vai ser discutida por mulheres, né? Mulheres que estão hoje em posições-chave aí do contexto internacional e mundial, como formadoras de opinião, né? Como executivas à frente de empresas de alta tecnologia. E isso é muito relevante para nós todos. A humanidade ela ganha com tudo isso também, quando a tecnologia ela é discutida nos seus diferentes segmentos. Agora, também, eu quero trazer um outro dado aqui, que a Amazon, ela teve que tirar, inclusive, lá da sua lista, né, de livros disponibilizados, um livro antigo, inclusive, editado em 1991. Eu até circulei aí no nosso grupo sobre esse tema, e isso porque esse livro, em especial, ele tratava sobre a questão de pedofilia, mas não no sentido da criminalização, e sim no sentido da, digamos assim, da absorção desse costume pela sociedade moderna, o que é uma aberração, né? O que hoje nós estamos vivendo no Brasil, realmente no mundo todo, faz com que nós sejamos chamados
para nos posicionarmos. E as redes sociais, a tecnologia, ela está aí para isso. Então, nós precisamos realmente utilizar da tecnologia para trazer o bom debate, para elevar o debate em todas as instâncias, né? Nós deixarmos de ser pessoalistas e começarmos a trabalhar a informação e o tratamento dessa informação e também os grupos de pressão que vão se organizando em cada um desses segmentos para que nós tenhamos aí, né, o bom proveito da tecnologia, da informação, para construir a democracia que nós queremos. Quando o Zanotto traz aí para nós que a China elevou-se, né, ao ranking de desinformação planetária, isso é uma coisa altamente relevante, porque nós não podemos compactuar com o Partido Comunista Chinês, que ele tem um grupo, né, de hackers, né? Existe o chamado firewall da China, onde ele filtra a informação, onde ele filtra e dá uma retórica diferente, uma leitura diferente dos fatos, e só na democracia é que nós temos efetivamente a liberdade de expressão. A primeira emenda norte-americana, ela trabalha muito bem isso daí, ou seja, a liberdade de expressão ela tem que ser preservada. E é óbvio que o nível dessa expressão tem que ser mais preservado ainda. Então, é bonitinho a gente, né, ver pessoas falando palavrão, é bonitinho, mas isso daí é coisa que não funciona. Nós temos que ter pessoas que tenham um posicionamento sério para se colocarem, né, na defesa dos interesses da população, nos interesses da justiça, na liberdade de expressão. Essa é que eu defendo e que eu acho que é a missão principal aqui do Jornalista Sem Filtro. E faço dessas as minhas últimas palavras no dia de hoje, hein? Valeu, Gil. Fala, Zanotto. Não, só colocar para vocês entenderem a gravidade, né? Só vou dar duas possibilidades que ainda são teoria da conspiração, mas você vê que existe uma possibilidade dos parques da Disney não reabrirem pós-pandemia, e existe uma possibilidade de não ocorrer o Oscar. E sabe por quê, Gil? Sabe por quê, pessoal? Por problemas excessivos de envolvimento com pedofilia. Para vocês entenderem como o mundo está, para quem acha que a história não é brincadeira. O envolvimento é tão grande, essa questão toda que envolve, que você vê que está balançando o mundo todo. Parece que eles estão aproveitando a pandemia e vão querer limpar isso mesmo. Só para vocês terem ideia. E está pipocando em vários lugares notícias desse tipo. Pelo excesso de envolvimento, é coisa de louco. É inacreditável o que está acontecendo. André. Diga, Paulo. Você vai trazer a pauta do xingamento do Ciro Gomes ao ministro da Saúde? Não. Hoje nós já encerramos. Hoje é só se despedindo mesmo. Você quer se despedir? Fica à vontade. Deixar um abraço para todos. Valeu, Paulo. Eu queria só lembrar, rapidinho, que o Ibanez proibiu o pessoal de se manifestar na esplanada dos ministérios, e o Zanotto nos lembrou hoje em reunião de pauta que houve uma lei um tempo desse proibindo essas manifestações, mas que essa lei caiu. E aí eu queria que o Zé, nas suas últimas palavras, explicasse para a gente por que essa lei caiu, né? Ou seja, hoje é permitido, sim, que as pessoas façam uso do seu direito constitucional de se manifestar. Por que essa lei caiu, Zé? Quem foi que derrubou e por quê? Um tempo atrás, aconteceu em vários lugares do mundo, todo ano acontecia a Marcha da Maconha. E ainda não tinha acontecido em Brasília, já tinha acontecido em São Paulo, Rio de Janeiro, e em algumas outras cidades aí, a Marcha da Maconha, que é uma tentativa de liberar a droga, o uso da droga, descriminalizar o uso da maconha. Algumas pessoas são favoráveis para o uso medicinal, outras pessoas são favoráveis apenas o uso do princípio ativo da maconha, né, que eu esqueci o nome do princípio ativo da maconha. Canabidiol. Então, tem essa discussão no mundo acadêmico, científico, do uso do canabidiol para aliviar dores de doentes com problemas sérios de câncer, outras coisas mais. Tem outros que acham que o uso da maconha é medicinal também fumando,
porque acalma ou tira dor, não sei, mas isso aí é muito questionável. E tem outros que falam que tem que liberar geral, não só a maconha, mas todas as drogas, para uso recreativo, enfim. Mas aí essa turma toda se junta e faz a Marcha da Maconha, e todo ano, num dia específico. Quando ela foi acontecer em Brasília, houve vários protestos contra e entraram com uma ação de descumprimento junto ao STF para que o STF se manifestasse. Aquela manifestação pública, a Marcha da Maconha, poderia acontecer na esplanada dos ministérios. E e olha só quem foi o relator que assinou a autorização, o ministro Celso de Mello. Parece que o Celso de Mello vai se aposentar em outubro, e aí ele virou o centro das atenções antes de se aposentar, né? Um punhado de coisa importante está caindo na mão dele. Isso aí já caiu na mão dele um tempo atrás, e ele fez todo um histórico defendendo as liberdades individuais, porque isso não é ilegal, porque a democracia requer o respeito às opiniões diferentes. Então, em nome das liberdades individuais, olha que maravilha, podemos defender qualquer ideia na esplanada dos ministérios. Então, quando o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fez esse decreto proibindo os veículos de se movimentarem dentro da esplanada dos ministérios no domingo, ele colocou isso aí na sexta-feira, a polícia cercou tudo, desde sexta-feira à tarde e à noite, e ninguém mais conseguia entrar, só a pé. Mas teve data, já parece que já acabou. Esse decreto dele valeu por uma semana. Mas esse decreto dele é ilegal. Esse decreto dele é considerado inconstitucional porque está indo contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi essa ação aí que o Celso de Mello assinou. Isso ainda vai dar pano para manga, Andréia, porque os advogados lá do governador vão alegar que nós estamos numa pandemia. Nós não, eles, né? Porque eu estou numa quarentena, eu não estou numa pandemia. Mas eles dizem que eles estão numa pandemia, né? E que eles, porque eles estão numa pandemia, o Distrito Federal não pode, muitas coisas da Constituição não precisam ser seguido. Por exemplo, a própria licitação, né? Compra, essas compras superfaturadas que alguns governadores e prefeitos fizeram, foi feito sem concorrência pública, e a lei diz que tem que ter concorrência pública. Mas eles compraram sem concorrência pública porque estamos no estado de emergência por causa da pandemia, da quarentena, enfim. Então, isso é discutível. Até que ponto a decisão do Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, é superior ao decreto de um governador de Estado, porque o governador de Estado age, segundo ele, com base na pandemia, que ele tem algumas coisas, prerrogativas que ele pode fazer que em outros momentos não poderia. Essa é a discussão. Já os que são contra, ele fechar de novo, porque ele pode fazer outro decreto fechando, e domingo que vem as redes sociais estão anunciando uma mega manifestação aqui em Brasília, de manhã, contra essas atitudes aí do Alexandre de Moraes e de outras pessoas aí do Supremo e da Justiça, do Poder Judiciário, e isso vem ser discutido, porque o governador pode fazer outro decreto na quinta ou sexta-feira, amanhã ou depois de amanhã, proibindo de novo, mandando a polícia fechar, e a polícia fica numa situação, viu? A polícia fica numa situação, porque tem a decisão do Supremo, tem a decisão do governador, e eles têm que tomar alguma atitude. O governador demitiu o subcomandante, o governador Ibanez Rocha, ele demitiu o subcomandante da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, depois que aconteceu aqueles fogos de artifício lá em cima do prédio do Supremo. Por quê? Porque tinha policiais lá na hora em que o pessoal, que é uma minoria dos bolsonaristas, a gente tem que dizer que tinha 40 mil pessoas na manifestação que eu fui lá, derradeira que eu fui, tinha umas 30, 40 mil pessoas, e essa menina lá, Sarah Winter, não tem nem, eles dizem que é o grupo dos 300, mas se você fosse contar, não dava nem 40 pessoas. Eles soltaram fogos de artifício, tinha policiais militares lá perto, na hora, e a polícia não impediu que eles soltassem os fogos de artifício. Aí
teve que cortar a cabeça de alguém e o governador demitiu o subcomandante da Polícia Militar. Então, vamos esperar aí para ver os próximos capítulos. Vai ter discussão aí jurídica. Vale a decisão do Supremo ou vale o decreto do governador? Tá certo, Zé. Obrigada. Essa decisão do Celso de Mello foi em cima da ADPF 187, que diz que a marcha da maconha é liberdade de expressão, né? A DPF significa arguição de descumprimento de direito fundamental. Paulo, a gente já encerrou, mas pode falar. Finaliza aí para a gente. Só pegar um gancho aí da conversa do Zé. O problema, Zé, é que o governador dizem que é aliado do Bolsonaro, né? Só que ele está sendo investigado aí, né, sobre as compras aí de desvio de 70 milhões no hospital de campanha pela Polícia Federal. E ele foi atrás do Bolsonaro, só que o Bolsonaro não deu muita atenção. Então, por isso que ele fez isso. Ele está proibindo essas manifestações em prol do presidente da República. E outra, a polícia de Brasília, a polícia militar, é a favor do Bolsonaro. Tem isso também. Foi por isso que ele demitiu o comandante. É isso aí, só para encerrar. Valeu, Paulo. E eu vou ele demitiu o subcomandante, não foi o comandante, foi o subcomandante que ele demitiu. E eu fecho com a pergunta. O governador também puniu o policial que colocou gás de pimenta na cara de uma senhora ajoelhada em oração? Porque foi feio, foi ridículo. Minha gente, chega! Sexta-feira tem mais aqui no Jornalismo Sem Filtro. Não esqueça de compartilhar aí com seus amigos, tá? Espalhe a gente por aí, se inscrever no nosso canal no YouTube e assinar o sininho lá. Sempre que terminar a live aqui, a gente sobe a live para lá e você pode compartilhar o link aí, compartilha à vontade, viu? Beijo para todo mundo. Um abraço. Deus. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.